bem, dando sequência então ao nosso Café com Letras, que migrou para a Praça Dante Alighieri no contexto da 31ª Feira do Livro de Caxias do Sul, com os entrevistados, sentindo o clima aqui da Feira do Livro. E agora conversaremos então com a Elô Bassichetti, conhecida escritora, que nos traz a obra Mina Minhoca, com ilustrações da Karen Basso, essa bela edição da Elos do Conto. Elô, é um prazer tê-la conosco novamente em uma feira de livro, né? Olá, tudo bem? Olá, muito obrigada pelo convite, é um prazer sempre estar aqui e nós aqui no palco da feira, né? O palco para os livros, que bom. Eu lembro que na edição passada o Café com Letras também teve essa iniciativa de fazer as gravações aqui direto da Praça Dante e conversamos contigo. Naquela época, então, exatamente um ano. Tratavam das cantigas de roda, toda uma adaptação de cantigas tradicionais que tu fizeste para o contexto do universo mais infantil ainda, se é que poderíamos dizer nesses termos, para as crianças, digamos assim, não dependerem só da contação dos pais, já irem se familiarizando. E agora nós entramos aqui no universo da natureza e dos animais com foco em uma minhoca, que para muitas crianças e até adultos pode parecer um bichinho insignificante, mas tu chama a atenção exatamente para o contrário. Na verdade, a Mina é uma minhoca muito divertida. E a Mina, por ser uma minhoca muito criativa, ela não fica só no terreno de ir para o fundo e cavalcar a terra e simplesmente parar por aí. A Mina Minhoca, ela abre galerias, mas essas galerias, elas são habitadas por academias. E a academia que ela cria é muito especial. Olha só, já começa aqui citando vários tipos de bichinhos da natureza, e aí as pessoas criam muitas vezes estereótipos para classificar os animais. Ah, ele é perigoso, ele é venenoso, ou ele é muito lento, ou ele é muito devagar. E aí tu vais no decorrer da história relativizando esses conceitos, e nós já vemos que numa primeira peregrinação, digamos assim, da minhoca pelo meio da terra, ela descamba numa própria academia ali, onde um grupo de minhocas está fazendo o seu treinamento. E aí tu te ocupas então de descrever esses movimentos que vão acontecendo, mas a gente só entende exatamente como essa minhoca se movimenta e transita por esse universo da natureza a partir das ilustrações. Digamos assim, a Karen Basso vai dando um sentido complementar que não está na narrativa da escritora. Eu sempre acho legal provocar essa relação entre escritor e ilustrador. Eu gostaria que tu começasses, então, a descrever como é que foi esse processo de elaboração. Foi conjunto ou a Karen, a partir da tua narrativa, deu o sentido dela? Eu gosto muito de trabalhar com a Karen, a gente tem muita liberdade uma com a outra. E a Karen, ela simplesmente navega e vai pelos caminhos que a ilustração pede. Pelos seus pincéis, como eu digo para ela, suas canetinhas e pincéis, suas tintas. E essa liberdade que nós abrimos, né, e que possibilitamos uma outra, é que faz com que o texto fique bem divertido, bastante divertido. Nós não nos amarramos, né? Na verdade, ela navega, eu também fui pela minha parte com o texto, e ela criou em cima disso, mas com muita ludicidade. Essa era a nossa característica. O aspecto lúdico, que é o que nos interessa, não é o aspecto didático, porque para nós, ensinamento não é a tarefa do que é literário, do que é artístico. O que é artístico, ele pede essa ludicidade, essa brincadeira, que a criança entre nesse universo de ilustrações e de letras e se divirta. E a intenção do texto era realmente essa, a gente espera que tenhamos conseguido atingir os nossos objetivos, que é brincar com as palavras, brincar com as imagens. Brincando um pouco com o conceito de leitura, digamos assim, tu escreveste a história. Na medida em que tu deparaste com o livro e as ilustrações, que leitura tu tiveste das ilustrações e que se tu pudesses adiantar aos pais, aos jovens e até aos adultos que se interessam pela literatura infanto-juvenil, que sentido, digamos assim, a ilustração traz de diferente que não tem na narrativa? É uma outra leitura. Então são duas leituras bem distintas, mas que elas se
unem em determinados aspectos, que é justamente esse. Se o ilustrador não está em sintonia com o escritor, pode ocorrer que fique algo que não case, como a gente pode dizer. Mas no caso da Karen, que ela já é a ilustradora desta coleção que está no segundo, né, livro. O primeiro livro era o Martim Tatu Bola de Jardim, que também remete a essa questão lúdica também do tatu bola. E agora vem com a Mina Minhoca. E a Karen, assim, ela tem muito isso, essa preocupação de trabalhar o estético. E tu te surpreendeste com algum sentido que possivelmente ela tenha dado e que tu inicialmente não tinha sequer pensado nisso? Com certeza. Porque a gente conversa num determinado momento só. Ela apresenta um brief de ilustrações, mas eu não interfiro no processo criativo da Karen e procuro não interferir. O máximo é uma questão de tom ou alguma questão, vou por aqui, vou por lá. Karen, te divirta. Eu acho que aí é que nosso trabalho fluiu e flui, porque nós nos permitimos viajar e navegar nesse universo de ludicidade, de brincadeira e de entrar, né, nesse processo de criação sem essas amarras. Sem essas limitações, eu não posso ir por aqui, eu tenho que cuidar. Não, a gente não tem que cuidar. A Minhoca, se você vai ver, ela tem a academia e quando ela se transforma, ela tem uma toalhinha, ela humanizou essa minhoca de tal forma que dá um outro toque para uma simples minhoca que a gente veria agora aqui nesse canteiro aqui da praça, né? E que inicialmente nem era a tua intenção na narrativa, isso que é interessante. A gente escreve, eu sempre digo assim, eu escrevo entrando nesse universo de ludicidade. Eu não fico pensando, não, vai ser para determinado público, ou a Karen vai entrar nessa aqui, ou ela não entra com seus pincéis e com essas tintas. Não, a criação vem, é trabalhada a linguagem, sim, porque nesse caso especificamente é importante trabalhar a sonoridade, a rima, que são justamente os elementos que fazem com que a narrativa seja mais atrativa para as crianças, né? Que é um aspecto que a gente considera. Eu até coloquei para ti que a questão da diagramação também, do aspecto do tipo de letra, né, que a gente trabalha. Muitas vezes a gente opta por letras menores, mas nesse caso a opção foi por caixa alta, letra palito, né? Caixa alta, para que as pessoas entendam aí, quem é da área da cultura e do jornalismo já sabe muito bem, mas são todas as letras maiúsculas, digamos assim. E para facilitar e para se integrar mais com a leitura dos pequenos. Tu citaste aí musicalidade e rima. Eu estava aqui folheando, é uma característica tua e que se repete com bastante força nesse livro de novo. Eu gostaria até de ler um trecho que me chamou a atenção aqui. Mina Minhoca se alinha na linha, entra em forma, se transforma em adivinha ou no jogo da amarelinha. 1, 2, 3, entra na linha outra vez. De novo esses jogos com números também, que é um tom que tu exploras, e aqui a propósito são arriscadas algumas operações matemáticas para a gurizada aí. A Minhoca devidamente preparada com óculos, calculadora. Aqui nós temos Mina Minhoca calcula medidas, soma, multiplica, divide e subtrai. E aí uma curva aqui e as operações 1 mais 2 igual a 2, 2 dividido por 2 igual a 1, 4 vezes 2, 8. Então já há também esse lado lúdico e essa tentativa de uma familiarização também com o universo preliminar, que as crianças aos poucos vão aprendendo, a soma, a subtração, vai para operações um pouco mais complexas, divisão, multiplicação. E de novo tu utilizas, quando tu falas das rimas e das sonoridades, esses jogos com os números, eles parecem que te auxiliam bastante, né? Esse momento da contagem, aí dá aquele solavanco do resultado, vai para um outro termo. Então é interessante também, né? Esse teu perfil que retoma aqui também, né? Quando eu coloco se alinha na linha, é uma brincadeira que eu faço com os significados, com os sentidos, né? Porque, na verdade, o que é esta linha? Né? Essa linha, quando tu te alinha, o que é? Também, vindo para o corpo,
né? Essa minhoca, ela não é uma minhoca igual às outras, né? Ela é muito esperta, ela quer chegar em algum lugar justamente nessa questão desses movimentos que a minhoca faz. Né? Só que eu não sei para onde ela vai. As pessoas têm que ler o texto para saber qual é a intenção dela se alinhar. Dessa vez acho que nós vamos ser assim, digamos, um pouco cruéis no bom sentido. Não vamos contar o final do livro. Vamos ficar só falando, só conversando, de como é que a minhoca se prepara para esse grande final. Então, se tu me permites, eu vi que tu está sendo muito cuidadosa de não avançar muito, então nós não vamos contar o final. Não, a gente até pode contar o final. Programa, ela assim, não é uma minhoca que se contenta de ficar só numa academia. Ela vai para a academia não é para ficar esteticamente só bonita. Claro. Ela vai para uma academia porque ela quer se preparar para ir para um campeonato, e ela vai para esse campeonato e vai chegar lá em 2016. Eu acho que a gurizada vai curtir bastante quando souber que a Mina Minhoca vai estar lá erguendo um troféu para o Brasil, né, como uma grande vencedora. Bom, o final ficou contigo, então tu estás antecipando. Não é o apresentador que quebrou o livro. Não, mas o pessoal acho que vai se surpreender, não tem problema, porque a gente se diverte mesmo assim. E é isso, a intenção é essa, né, de a gente brincar com os leitores, de brincar, sempre brincar, porque a literatura é isso, né, também, né, além de instigar discussões, reflexões, de tu resolver questões internas, de provocar justamente isso, né, o nosso lado mais rico, né, no lado mais, digamos assim, mais criança, né, que nesse caso do Mina Minhoca é a diversão, né, essa coisa de tu entrar nesse universo tão fantástico que faz com que a gente, quando entra, tenha dificuldade até de querer retornar para cá, né, para a realidade. E quando tu falas, por exemplo, ela vai se alinhando conforme as suas próprias formas. Ou digamos, desalinhando, ou né? Ou desalinhando. É diferente do que alguém te alinhar, né? Não é aquela coisa pré-determinada ou que alguém fez, né? É aquela liberdade também. Sim, temos que ter disciplina, correção, tudo bem, mas dá essa liberdade para que a criança, o jovem, de acordo com seus movimentos, vá também descobrindo o seu próprio alinhamento dentro dessa, digamos, ordem estabelecida. Né? E essas sutilezas todas a gente brinca, a gente pode buscar num texto literário, a gente tem essas possibilidades. Essa é a liberdade do leitor. E gera conceito, né? É isso aí. Gera conceito. Ou a pessoa vai trabalhar dentro de uma ordem pré-estabelecida ou ela vai, digamos, não ignorar o contexto, mas procurar se acomodar, né, à sua moda, a esse contexto. Aí, sem preconceitos, né? Porque muitas pessoas elas têm essa coisa na estética, muitas vezes, de que a estética e a questão da estética da beleza é uma coisa muito forte nos dias de hoje, mas no caso da Mina Minhoca, claro que ela tem essa estética, mas só que não é a estética que está movendo nesse caso, nesse momento é ela somente, ela está se movendo nessas suas galerias, nessas suas entradas nos subterrâneos, para chegar na superfície, mas não numa superfície rasa, numa superfície onde ela encontre realmente o sucesso. A busca dela é a busca por esse sucesso, junto com outros atletas, e que ela não fique escondida só nos subterrâneos. Né? Essa obra da Mina Minhoca, a qual tu estás lançando aqui na 31ª Feira do Livro, marca a continuidade do teu trabalho, e eu queria retomar um ponto que tu citaste lá na entrevista um ano atrás, quando nós conversamos pela última vez. Boa memória, então. E que eu falo porque eu repeti muito ao longo do ano. O Café com Letras ouviu diversos escritores, também infanto-juvenis, nós divulgamos outros livros ao longo do ano, e volta e meia eu citava, que era a questão que tu mencionavas, da possibilidade da obra infanto-juvenil provocar relação entre pai e filho. E aí tu até dizias, olha, eu tenho trabalhado muito na ideia de promover contação de histórias em parceria. Pais com outros pais e filhos, eles por eles mesmos, discutindo a própria história. Ou seja, o enredo que tu trazes aqui com as lindas ilustrações da Karen Basso não se esgota, né? Na verdade é só um ponto de partida. Eu gostaria de te ouvir como é que está nesse sentido nessa 31ª edição.
Olha, a Feira do Livro, que é um espaço mágico para o livro e para a leitura, propicia vários encontros com contadores de histórias. Contadores que estão aqui no palco infantil e contadores de histórias nos corredores da Feira do Livro. Isso eu tenho observado muito, esses pais que estão acompanhando esses filhos e esses filhos que estão acompanhando esses pais. O motivo para vir para a feira é o livro, sim, mas a criança está trazendo muitas vezes o pai para a feira porque quer aquele livro. Ontem mesmo encontrei um avô com um neto que disse, o meu neto até agora pediu para vir para a feira porque queria comprar um livro e eu tive que vir com toda essa chuva. Isso é mágico, porque o avô estava feliz por estar com aquele neto, o neto estava feliz porque o avô tinha atendido o pedido de vir com toda a chuva, com tudo, mesmo com todos os impedimentos que poderiam fazer com que não viesse. Então essas histórias se cruzam. E a possibilidade desse avô abrir esse livro e partilhar essa história com esse neto, isso faz a diferença. Então eu tenho uma teoria comigo, a tecnologia não está atravancando o caminho, a tecnologia está prestando um serviço também para essa questão do livro e da leitura. O que faz com que uma coisa se distancie da outra é a questão da medida, de quanto a gente utiliza uma e outra, mas o livro nunca vai morrer. A contação de histórias é esse elo que possibilita essa união, né, da palavra escrita à palavra dita. Então, eu vejo assim, eu tenho muita esperança e eu vejo que as interferências ou as relações entre famílias estão cada vez mais fortalecidas por essa questão da palavra. Claro, a gente sabe que tem problemas, não está solucionado o problema de leitura no país, mas o Brasil já foi um país de não leitores somente. Nós temos um Brasil, sim, de pessoas que estão buscando muita leitura. A gente vê aqui na Feira do Livro, olha o passaporte da leitura, é uma coisa maravilhosa o que acontece aqui. E não só aqui, nós temos muitos projetos pelo Brasil afora, então não sou dessa teoria, né, de que nós temos problemas sim, mas tem muita coisa boa sendo feita. E eu acho que, e eu espero que o Mina Minhoca, que o Martim Tatu Bola de Jardim, que o Filhos de Seição, que todos esses livros sejam ferramentas, né, que eles possam de algum modo também prestar um serviço, né, na formação de novos leitores, que é uma porta que tu falaste, né? É um caminho, é um começo. É um ponto de partida. É um ponto de partida. E que, nossa, que isso abra também alguns horizontes para novos leitores, desde os bebês, né, o que é o público também que eu gosto de trabalhar muito, e que eles leem desde a barriga das mães. Eles escutam histórias desde a gestação. Isso é muito legal, que as pessoas se deem conta da importância da palavra. A mãe que está com o filho na barriga, contando histórias, falando, já conversando, já falando palavras bonitas, palavras de esperança, palavras de um mundo bonito. E aí nós já vamos entrando para outra seara, no momento que se fala em parto humanizado, com músicas, é muito interessante, nós já estaríamos numa outra pauta. Elô Bassichetti, eu quero te agradecer de novo, é uma honra mesmo poder contar contigo. Obrigada a vocês, é um prazer mesmo, Fábio. Obrigada pelo espaço, muito legal. Os teus livros têm se destacado, então, como sempre, muito legal conversar. Fica essa dica para as pessoas que acompanhem. Nós demos aí alguns lampejos da própria história, mas só lendo realmente para entender todo o processo. Essa bela edição com as ilustrações de novo reforçando da Karen Basso, que dá também uma outra cara para o livro. Muito obrigado, Elô Bassichetti. Muito obrigada. E venham para a feira, gente. Está lindo essas alamedas. O palco infantil espera por vocês e eu espero por vocês aqui também. Então, reforçamos o convite para que venham à 31ª Feira do Livro de Caxias do Sul, onde o Café com Letras continua com as suas entrevistas e voltamos com novos entrevistados, com novos escritores. Até o nosso próximo encontro.